Bem, já está dando aqui o horário, né? 18h29. Aí o tema da nossa live hoje é climatério e menopausa. Pedi aí para compartilhar aí no aviãozinho, né? Para as amigas, para as colegas que ainda não sabem, não conhecem o nosso trabalho. O nosso trabalho é ajudar as mulheres na fase do climatério e menopausa. É um tema muito interessante que hoje temos uma grande parcela das mulheres na menopausa, né? Vamos esperar mais uns segundinhos para a gente entrar aqui no assunto enquanto o pessoal vai entrando e não perder o fio da meada. Quem acompanha já nos últimos 2 vídeos, a gente publicou de onde que vem o comando dos hormônios femininos, né? Que é basicamente do hipotálamo. O hipotálamo manda uma mensagem para a glândula pituitária, na hipófise, e a hipófise manda mensagem para os ovários para começar a formar os hormônios femininos. Isso começa logo quando a menina entra na menarca. Menarca que é a primeira menstruação dela. Então ela começou a menstruar, já tem aquele ciclo hormonal, ou seja, menstruou hoje, 15 dias a menina produz estrogênio. Mais ou menos 14, 15 dias ela tem um pico de testosterona e depois os próximos 15 dias progesterona. E vai sempre assim vai se formando. Então quer dizer, se uma menina menstrua a cada 28, 30 dias reguladinha, isso significa que ela tem os hormônios normais. Então o melhor exame para saber se seus hormônios estão normais é se você menstrua todo mês certinho. Se menstrua todo mês regular, é o exame que diz, então seus hormônios estão normais. Por isso que a gente não precisa de ficar dosando hormônio de quem menstrua normal. Agora é lógico que sim, quem só menstrua normal quando está tomando anticoncepcional já está evidente que os exames não estão normais, né? Uma vez que começou a menstruar, e vai até quando essa menstruação? A menstruação vai sendo normal enquanto seus exames estiverem normais. Aí você engravida, tem uma alteração dos hormônios, porque já os hormônios já mudam para facilitar a manutenção da gestação. E chega um certo ponto que os ovários param de produzir os hormônios. Aí é chegada uma fase que depende muito da idade. Se os ovários param de produzir os hormônios antes dos 30 anos, a gente chama isso de falência ovariana prematura. Ou seja, antes dos 30 anos, seus ovários não produzem mais hormônios, é chamado falência ovariana prematura. Se está dentro da faixa dos 45, 50, dos 40 aos 45 anos, por exemplo, parou de produzir hormônios dos 40 aos 45 anos. E isso a gente chama de menopausa precoce. E dos 45 anos em diante, aí já é a menopausa no tempo certo, que é a menopausa normal do tempo. E o que significa então menopausa? É parar de produzir hormônio, ou seja, a partir daquele momento que entrou na menopausa, não vai mais produzir os seus hormônios. Então, perceba, se alguém que entra na menopausa aos 35 anos vai viver mais ou menos até os 90 anos, vamos dizer que ela menstruou aos 15, então ela produziu hormônio só durante 20 anos. Se ela viver 90, ela vai viver 70 anos sem hormônio. É muita coisa, né? É muita coisa. O hormônio é o que dá a qualidade de vida da mulher. A mulher tem o caractere sexual feminino por causa dos hormônios, senão não teria mama, não teria o cabelo que tem, não teria a pele que tem, né? Uma vez entrando na menopausa, aí muita gente me pergunta, doutor, o senhor é contra ou a favor usar hormônio? Nossa, o médico não tem que ser contra nem a favor a nada. O médico é para tratar doença, cuidar da saúde, melhorar a qualidade de vida da mulher. Se existe uma coisa para fazer isso, tem que ser a favor, não tem como ser contra. Então, quer dizer, reposição hormonal, todo médico tem que ser a favor, porque é o que melhora a qualidade de vida da mulher, então não tem como ser contra. É lógico que a paciente tem que ter indicação para se fazer o hormônio. Se tiver indicação e não tiver contraindicação, aí você pode fazer o hormônio. Então, entrou na menopausa. Não tem sintoma nenhum. Eu não sinto nada, não tem problema nenhum. Qual é a obrigação do médico? Sinal, você não sente nada, não tem problema nenhum, mas o hormônio traz certos benefícios. Ele traz benefícios de proteção cardiovascular, prevenção de osteoporose, de osteopenia,
Ele mantém o colágeno, mantém pele, cabelos e unhas, vamos dizer assim, mais saudáveis, com aspecto mais jovial, vamos dizer assim. Mantém a libido, sexualidade, ele tem essa função. Mesmo que você não sinta nada, o hormônio tem essa função. Agora, pode ser que a mulher tenha uma contraindicação de não tomar hormônio. E quais são as principais contraindicações, então, que ela não pode usar hormônio? O paciente que teve câncer de mama, essa não pode usar hormônio, de jeito nenhum. Paciente que tem câncer de endométrio. O que é o câncer de endométrio? Aquela camada que menstrua todo mês, que desprende sangue, aquilo chama endométrio. Aquilo é hormônio sensível. Então, o paciente que já teve um câncer de endométrio, ela não pode tomar hormônio. Mais um tipo de contraindicação. Paciente que tem doença hepática. Doença hepática não pode usar hormônio, porque o hormônio é metabolizado no fígado. Então, se ela tem uma alteração do fígado, assim como outros medicamentos que ela não pode usar também o hormônio. Paciente que tem doença tromboembólica, que teve trombose, ou teve um AVC, ou teve algum infarto, ou seja, através de um trombo. Esses pacientes também não podem tomar hormônio. Lúpus, que é uma doença também de alteração de colágeno da paciente, é uma doença autoimune. E o lúpus também, todo paciente que tem lúpus tem mais risco de ter trombose, então é uma contraindicação de usar hormônio. E um sangramento vaginal. Às vezes o paciente tem um sangramento vaginal que não sabe a causa. Será que é um câncer? Será que não é? Então esse sangramento vaginal que você não sabe o que é, não pode tomar hormônio. Mas uma vez no ginecologista, você vai examinar esse sangramento, porque ela está na menopausa e toda vez que ela tem relação sangra. Quer dizer, aí é um sangramento que é até indicação de usar hormônio, né? Que é para melhorar a lubrificação dela. E tem muitas, às vezes, pacientes que têm uma ilusão de que tomar hormônio vai melhorar tudo. O hormônio vai fazer emagrecer, vai ficar mais bonita, é a salvação da vida dela. Não é bem assim. O hormônio tem algumas coisas que ele propicia sim, mas não é tudo. Outras também não querem tomar hormônio porque diz que o hormônio engorda. Não, o hormônio não engorda. O que engorda é falta de atividade física e dieta inadequada. O que acontece muitas das vezes é que as mulheres entram na menopausa e começam logo a tomar hormônio. A menopausa faz engordar. A menopausa ela altera o metabolismo. Então você tem um metabolismo alterado. Ela tem uma tendência de guardar mais gordura e de queimar menos. Então a mulher que entra na menopausa, um dos primeiros sintomas é engordar. Se ela começa a tomar o hormônio junto, ela acha que é o hormônio que está fazendo engordar. Mas não é, o hormônio não faz engordar. O que então o hormônio pode trazer de benefício? Pode melhorar o bem-estar, melhora o sono, melhora os fogachos, que é aquelas ondas de calor, aqueles calorões, melhora bastante. Melhora a massa óssea e melhora a sexualidade. Aliás, é um dado importante que é o fogacho. Quanto mais fogacho tem, quanto mais onda de calor tem, quanto mais frequente, mais tempo tem essa onda de calor, mais alto é o risco cardiovascular da mulher ter um AVC no futuro. Então, a mulher que toma o hormônio, que tem muito fogacho, na verdade, ela está fazendo uma proteção contra uma doença cardíaca, cardiovascular futura. Uma vez que ela entrou na menopausa, tem vários sintomas e quer fazer reposição hormonal, essa reposição hormonal pode ser feita por 3 maneiras. Ela pode usar os comprimidos de hormônios, ou pode usar o hormônio em gel, ou pode usar o hormônio em implante. A principal diferença do comprimido para o gel e para o implante é que o hormônio comprimido passa no fígado, ou seja, então ele tem uma certa assim, dificuldade de fazer em pacientes que já têm pressão alta ou que têm diabetes, ou pacientes que estão um pouco acima do peso. Não é o ideal fazer comprimido. O ideal seria fazer em gel ou fazer a terapia hormonal em implante. Eu acho que tem mais de uns 10 anos provavelmente que eu não passo mais comprimido. Eu já prefiro fazer o gel. O gel é fácil, você aplica à noite, não precisa de engolir o comprimido, não passa no fígado, tem menos efeito colateral e você consegue um bom resultado fazendo só o uso do gel. Vamos começar então respondendo algumas perguntas. Qual é o diferencial dos hormônios bioidênticos? Bioidêntico, na verdade, é um nome meio
complexo, não é bioidêntico um nome assim muito correto. Seria mais isomoleculares, que são hormônios iguais aos seus. Porque quando você fala bioidêntico, ela acha que pode achar que é de uma mulher igual a ela, não é bem assim. O hormônio bioidêntico é um hormônio isomolecular, ou seja, ele é um hormônio igual ao hormônio produzido por todas as mulheres. Às vezes, muitas vezes é produzido através do inhame. Ele é um, mas então se faz do inhame, ele é um sintético, não é bioidêntico. Ele é um sintético, mas que ele é idêntico ao hormônio da mulher normal, vamos dizer assim, tá? Uma outra pergunta: após ter um AVC, pode ser feito TH? Não pode, né? A gente até falou ali nas contraindicações. Se a paciente teve um AVC, é porque ela tem risco de trombose, risco de fazer trombo. Então, nesse caso, quem teve AVC não pode fazer hormônio por causa do risco cardiovascular dela aumentado. Tem alguma coisa que toma para aumentar a libido? Tem, a reposição, a menopausa em si, ela baixa a libido, porque a falta do hormônio diminui a libido, diminui o desejo. Uma coisa que piora muito a libido é o ressecamento, que às vezes ela já está com o desejo diminuído, aí a vagina fica seca, aí vai ter relação, dói, machuca, aí além do libido baixo, ela passa a ter medo. E esse medo de doer acaba piorando a libido fica bem baixa mesmo. Então, o que pode ser feito é a reposição hormonal. Faz a reposição hormonal, ela melhora a libido. Aí você pode usar estrogênio, outras vezes até um pouco de testosterona, mas na grande maioria das vezes só a reposição estrogênica já melhora essa libido. Fazer xixi com frequência é caso de bexiga baixa? Não, fazer xixi com frequência é comum na menopausa. A mulher menopausada, ela faz xixi com frequência na grande maioria das vezes, mas isso não tem nada a ver com bexiga rebaixada, não. O que acontece? Quando a vagina fica seca devido à falta dos hormônios, a gente tem uma síndrome chamada síndrome urogenital da menopausa. É tudo sintoma da vagina seca. Você imagina se você tiver um olho seco. Se tiver um olho seco, o seu olho seco ele vai arder, vai queimar, vai doer, vai coçar, toda vez que você movimenta o olho ele dói. A vagina seca da mesma forma, às vezes ela arde, às vezes queima, às vezes dói, às vezes sente algum incômodo que você não consegue explicar. E isso faz às vezes dar vontade de fazer xixi toda hora vai lá e faz o xixi. E nessa síndrome da urogenital da menopausa, você tem muita vontade de fazer o xixi, vai lá, faz o xixi e parece que não fez. Às vezes a vontade é muita, você vai lá e faz, a quantidade é pouca. E sempre está com aquela sensação de que tem xixi, sendo que não tem, que isso é a vagina seca que faz com que isso aconteça. Na grande maioria das vezes, essa vagina seca a gente consegue recuperar isso usando o hormônio. O hormônio às vezes volta à lubrificação. Em alguns casos você pode fazer uma terapia com laser, você estimula a vagina com laser, volta a lubrificação, volta o tônus muscular e fica tudo normal novamente. Mas fazer xixi toda hora não quer dizer que a bexiga baixa, não. Entrei na menopausa há 10 anos e ainda sinto um calorão, muito cansaço, meu coração bate acelerado, quero saber se isso é normal. Essa onda de calor em algumas pacientes pode durar até 12 anos ou até mais. E como eu disse, quanto mais tempo tem esse calorão, maior é o risco cardiovascular dessa paciente se ela não tomar hormônio. E normalmente o coração acelera à noite mesmo, por causa desse calorão. Então, é normal, é comum, vamos dizer assim, da menopausa, sintoma da menopausa, mas não é normal. Isso aí você consegue tratar usando hormônio. Tá bem? Estou com 53 anos, ainda menstruo, não faço reposição hormonal. Sou operado de glaucoma, posso fazer reposição normalmente? Não, se você tem 53 anos e o único problema de saúde que você tem é glaucoma não é contraindicação para fazer hormônio, não tem problema nenhum fazer reposição hormonal só por causa do glaucoma, tá? O medicamento tibolona é considerado um hormônio? Ele traz algum risco para a mulher?
Não, o tibolona não é um hormônio. O tibolona é um medicamento sintético que é feito para tratar sintomas de menopausa. Às vezes ele tem alguma melhora na lubrificação, às vezes alguma coisa da libido e na onda de calor, mas ele não é um hormônio não, tá? E risco não traz, mas não é um hormônio não. Estou na menopausa e o que fazer para segurar o xixi? Aí depende, se esse segurar o xixi é aquele daquela pergunta anterior, né? Se às vezes toda hora dá vontade de fazer xixi e não consegue segurar, ou toda hora dá vontade, consegue segurar, faz, parece que não fez. Que ela tem a síndrome urogenital da menopausa. Ou pode ser se segurar o xixi quando tosse ou quando espirra, aí já é uma incontinência urinária de esforço. A incontinência urinária de esforço, normalmente, se for qualquer tosse, qualquer espirro, a gente tem vários tratamentos. Você pode fazer um laser, uma radiofrequência ou até uma cirurgia, se for incontinência urinária de esforço. Mas se for de urgência, muitas das vezes só o hormônio melhora. Assim. Não sei se eu consegui responder, porque eu não fui bem claro aí na pergunta. Sou esterectomizada total. Posso usar estrogênio e purão ao mesmo tempo? Pode, se você tirou o útero, tirou o ovário e entrou na menopausa, aí você tem que usar o estrogênio mesmo, para repor o hormônio sexual feminino, que é o estrogênio. E o purã, provavelmente você tem algum hipotireoidismo junto, então você tem que tratar tanto o hormônio da tireoide como o hormônio da menopausa. Pode usar os dois juntos, não tem contraindicação, não é problema nenhum. Aliás, é o ideal que se faça mesmo. Se tem problema da tireoide, tem hipotireoidismo, tem que tratar. Tenho 45 anos, estou estranha, boca seca, tudo sensível, ficando flácida. São sintomas do climatério? Sim, flacidez, boca seca não é não, mas aquela sensação de que está ficando estranha, depressiva, desanimada, é sintoma sim do climatério. A boca seca tem que saber se você não usa algum outro medicamento que dê boca seca, né? Provavelmente toma algum outro remédio, que normalmente boca seca não é um sintoma não. Mulheres de mais de 60 anos que perdeu a tal janela de oportunidade estão fadadas a ter sintoma para sempre? Bem, não. 60 anos ou mais não. Quanto tempo dura essa janela de oportunidade? Dura 10 anos. Então, por que 60 não? Vá que você entrou na menopausa aos 52, então não tem 10 anos ainda. Então, se está nos 60, são 8 anos. Dá para fazer ainda, não perdeu a janela não, tá? A janela de oportunidade são 10 anos. O que é essa janela de oportunidade? A janela de oportunidade é o tempo que você tem para fazer a reposição hormonal segura depois que entra na menopausa. Por que existe essa janela de oportunidade? Porque se observou que depois que passa de 10 anos, enquanto a mulher produz hormônios, vamos dizer assim, o vaso sanguíneo é um caninho onde que passa o sangue. Enquanto ela produz os hormônios dela, esse caninho tem elasticidade normal, então mantém uma certa flacidez do vaso sanguíneo, que é o ideal, porque é protegido pelo estrogênio. Quando ela perde o estrogênio, ela perde essa capacidade de elasticidade das artérias e começa a depositar colesterol, e esse colesterol começa a se calcificar nas artérias. E depois que passa de 10 anos, aí tem uma quantidade de calcificação nessas artérias que aí tomar o hormônio já passa a ser arriscado. Arrisca de tentar voltar essa flexibilidade e soltar um trombo desse, e ela vai ser um infarto. Então, se ela não tem 10 anos ainda e não tem nenhum fator de risco cardiovascular e não tem nenhuma contraindicação, embora esteja com 60 anos, mas não tem 10 anos que parou de menstruar, ainda está tempo sim de fazer a terapia de reposição hormonal. Porque ela fala assim, mulher com mais de 60, mas não fala com que idade que ela entrou na menopausa. Ou seja, se ela entrou com 52 anos, tem 8 anos, ou seja, está dentro da janela, se não tem risco, tá bem? Não está condenada não. Tem relação o uso contínuo de hormônio com câncer? Não, uma vez que você entrou na menopausa, vai ser para sempre. Então, você pode, se você não entrou naqueles fatores de contraindicação do hormônio, se você não tem contraindicação, o hormônio não vai te dar o câncer. Pode usar para, enquanto puder, você tomar o hormônio, pode usar, não tem que parar. E o uso contínuo não vai aumentar o risco de câncer,
desde que você faça todos os exames ginecológicos normais todo ano, que é preventivo, mamografia, ultrassom, uma rotina de laboratório, né, que é o que se faz anualmente, tá? Endometriose e reposição hormonal, fazer ou não? Não, a endometriose, que é uma doença que a mulher tem, que é a menstruação. Quando a mulher menstrua, a menstruação sai um pouco pelo canal vaginal para ser eliminado, e algumas poucas mulheres essa menstruação sai pela trompa e cai dentro da cavidade abdominal. Isso aí se chama endometriose. É hormônio dependente, né? Então, se você tem hormônio, você menstrua. Se você não tem hormônio, você não menstrua, então também não vai ter endometriose. Mas uma vez a paciente que teve endometriose e entrou na menopausa, ela pode fazer reposição hormonal, sim. Existe reposição hormonal específica para quem teve endometriose. Não é porque teve endometriose que vai ter que sentir todos os sintomas do climatério. Então, como eu disse lá no início, a endometriose não entra naquela contraindicação de terapia de reposição hormonal, né? Por quanto tempo pode se fazer reposição hormonal? Teoricamente, pela vida toda. Você seguindo o padrão que não tem contraindicação, não tem nenhuma daquelas contraindicações para fazer reposição hormonal. Você fez todos os exames ginecológicos, preventivo, mamografia, ultrassom, rotina de laboratório. Tudo normal, a gente prescreve o hormônio por 1 ano. Passou 1 ano, não teve nenhuma intercorrência, você repete os hormônios, repete tudo de novo, os exames, tudo normal, mais 1 ano. E assim vai até quanto a senhora quiser tomar. Não tem uma idade, tem que parar com 5 anos, tem que parar com 10 anos, não. Não tem tempo limite. O limite é a saúde da paciente. Enquanto ela estiver saudável, não tiver contraindicação, pode ir usando o hormônio. Reposição hormonal para paciente do SUS é uma realidade possível? É sim, é realidade possível. Você tem hormônio bem acessível e às vezes até 40, 50 reais por mês, é um valor até acessível, até talvez uns 80 reais por mês, dependendo dos hormônios, do que tem que ser feito. É possível se fazer sim, tá? Às vezes tem uma ideia de que o hormônio é um negócio muito caro, não. Às vezes você pode escolher uma via. Se for querer fazer o implante é mais caro. Mas às vezes tem comprimidos que o paciente não tem contraindicação, tem alguns comprimidos que são bem acessíveis. Dá para ser feito sim, tá? Talvez o difícil seria conseguir algum serviço especializado para dar conta de atender todo mundo. Não pelo valor do hormônio em si, mas pelo acesso à consulta, um serviço especializado, né? Talvez seria isso a dificuldade. Depois de 1 ano sem a terapia de creme bioidêntico, posso retornar? Sim, pelo que eu entendi, ela fazia o hormônio, já fazia reposição hormonal, parou por 1 ano e quer retornar. Então, quer dizer, está dentro da janela, né? Uma vez que ela entrou na menopausa, 52 anos, aí tomou o hormônio 4 anos, parou 1 ano, pode voltar? Lógico que pode, né? O que não pode é ficar mais de 10 anos sem ele. Aí voltar já fica mais difícil. O fato de ter ficado 1 ano só não é problema. O tempo não é problema. Ficou 1 ano sem tomar o hormônio, o que você tem que fazer? Refazer aqueles exames todos, né? Preventivo, mamografia, ultrassom, rotina do laboratório, risco cardiovascular, para ver se ela não tem risco cardiovascular, não tem nenhuma contraindicação. Pode voltar assim, que ainda não saiu da janela de oportunidade não, tá? Estou precisando muito, desde 2016 sem menstruação e só piorando tudo, piorando tudo. Às vezes eu acho até que morri. Realmente, às vezes tem relatos desse mesmo. Os pacientes chegam aqui e falam, não, parece que eu estou uma morta-viva. Tem umas que sente tanto calor falar, doutor, parece que eu estou sendo cremada em viva, de tanto calorão que eu tenho. Então, se ela falou aqui que está desde 2016, né, já são 2022, 6 anos, está dentro da janela de oportunidade. Né? Não passou ainda dos 10 anos. 6 anos, já entrou na menopausa. Se não tem nenhuma contraindicação, voltando a dizer, ainda dá tempo, tá? Não tem que ficar nesse sentimento aí, não. Tá? Tirei o útero, estou sofrendo com calor, comecei a tomar Natifa há 1 semana. O Natifa, para quem tira o útero, é só estrogênio mesmo, tá? E o Natifa, assim, é comprimido, é uma boa indicação para quem
tirou o útero. Tá certinho, se você fez os seus exames, não tem contraindicação nenhuma, retirou o útero, que só retirar o útero não quer dizer que entrou na menopausa, né? Provavelmente ela retirou os ovários também, aí entrou na menopausa. Tá correto, o Natif é um comprimido de estrogênio, e tá usando, tudo bem. Segue um ano, daqui a um ano a senhora repete os exames de novo, se tiver tudo bem, vai tocando. Estou reduzindo os ciclos aos 50 anos e tenho um fluxo intenso. Aí já é sintoma de climatério mesmo, né? Se for só esse o sintoma, tudo bem, né? Provavelmente já deve ter algum outro sintoma junto, onda de calor, alguma coisa. Mas 50 anos reduzindo o fluxo e vindo fluxo intenso, já é no climatério. Já pode rever aí alguém para fazer os exames, ver se tem algum outro sintomas, para não perder a janela de oportunidade, né? O hormônio bioidêntico é preferível? O bioidêntico é o que eu disse logo no começo lá, né? O bioidêntico é o hormônio isomolecular, que é o hormônio igual ao que a paciente produz normalmente. Ele é preferível sim, porque às vezes existem os hormônios sintéticos, que muitas das vezes você tem que tomar via oral, tem aquela passagem hepática, né? Não tem esses hormônios em gel e normalmente não tem implante. E eles às vezes podem ter alguns efeitos colaterais. Em se não tendo outra capacidade, pode usar o comprimido sim, não tem problema nenhum. Mas se tiver possibilidade de usar o bioidêntico por gel ou por implante, assim, você tem menos efeitos colaterais, às vezes a resposta é melhor. Mas não quer dizer que se tomar do outro também não está condenado. É melhor fazer o hormônio de remédio mesmo do que não fazer nada, né? Ou se você tem capacidade de poder usar o bioidêntico, aí seria melhor o bioidêntico sim. Tá? Minha irmã teve câncer de mama, pode fazer terapia hormonal ou não recomenda? Não, câncer de mama não pode fazer terapia hormonal, mas não tem também que ficar sofrendo. Normalmente o paciente tem câncer de mama, uma das queixas é ressecamento para ter relação. Com ressecamento da relação a gente melhora com laser, pode fazer um laser com medicamento de ácido hialurônico para fazer uma lubrificação, você consegue melhorar a vagina. Existem outros medicamentos que você consegue melhorar as ondas de calor, consegue melhorar os outros sintomas sem ter que tomar hormônio. Hormônio não pode, mas tem como ajudar bastante a qualidade de vida de quem teve câncer de mama sim. Por que tanto tabu nesse tema? Esse tema é meio tabu por causa de falta de informação, né? É muita falta de informação. Como eu já tendo paciente em climatério e menopausa há 24 anos já, de tanto todo dia chegar aqui alguém com desinformação, que eu resolvia já há um certo tempo a gravar vídeo e colocar e postar para ver se consegue melhorar a informação, porque tem muito medo desnecessariamente, entendeu? Como eu disse, às vezes uma mulher entra na menopausa com 35 anos, hoje as mulheres têm expectativa de vida na média de mais de 80 anos, muitas delas vão viver 90 anos e vai viver com uma qualidade de vida prejudicada, né? As mulheres de hoje são mais ativas, precisam do hormônio para ter mais capacidade de tomar decisão, capacidade de elaborar, de trabalhar mesmo, entendeu? O hormônio ajuda muito, não precisava ter tanto tabu. O que tem muito mesmo é desinformação. E o que a gente está tentando fazer aqui nesse canal é informar melhor para ver se perde esse tabu e perde esse medo, né? O efeito do hormônio em gel é o mesmo? Sim, o hormônio em gel, como a gente disse, é o hormônio bioidêntico isomolecular. Ele tem o efeito que tem o hormônio natural da paciente antes dela entrar em menopausa. O que tem uma questão é de acertar a dose, porque a pele de toda paciente não é igual. Tem pele que absorve mais, tem pele que absorve menos. E depende também de onde está sendo feito o hormônio, do laboratório que manipula o hormônio. Mas o hormônio em gel em si, ele é até o melhor a ser usado. E como um bioidêntico, isomolecular, ele é até mais barato do que um implante. Um implante é a mesma coisa. É o mesmo hormônio, só muda a via, porque às vezes o paciente o hormônio em gel ela não quer usar porque tem que ficar lembrando todo dia. Eu não quero lembrar, eu prefiro botar um implante aí que dura
6 meses ou que dura 1 ano, tá? O hormônio em gel tem que ser receitado pelo médico? Não, todo hormônio tem que ser receitado pelo médico, porque só o médico vai saber primeiro, tem que pesquisar aquelas contraindicações. Se você não tem contraindicações, você pode usar, tá? E depois tem que acertar a dosagem, porque a dosagem não é igual para todo mundo, cada paciente responde diferentemente. Completando outra pergunta. Então, pois às vezes a pele que absorve mais, pele que absorve menos. Então você vai fazendo os hormônios e revendo os sintomas até você ajustar aquela dose. Então por isso que precisa de ser um médico, não é só comprar o gel e passar que vai resolver não, tá? Aí tem que ser prescrito pelo médico sim. A tibolona, tomo o Libião 25 a 10 anos. Posso continuar? O Libião é aquela tibolona que foi falada na pergunta anterior. Se você está bem com ele, não está sentindo nada demais, não tem problema, pode continuar. Mal não vai fazer, só que ele não é um hormônio, ele é um sintético que é um remédio que trata sintomas da menopausa, entendeu? Mas ele não é hormônio não, tá? Parei de tomar o hormônio, parei o hormônio em gel por minha conta. Posso voltar? Não, pode. É que se você não parou há mais de 10 anos, pode voltar. Só que você vai ter que fazer uma consulta, né, para fazer aqueles exames todinho, preventivo, mamografia, ultrassom, exames de laboratório. Se tiver tudo normal, aí você pode voltar a tomar o hormônio sim, desde que não passou de 10 anos sem usar ele, tá? Não tá na janela, não tem problema parar não, porque às vezes o paciente para, porque acha que vai melhorar, para de sentir os calores, vou parar o hormônio agora, e volta tudo, né? Parece que volta tudo de novo. E por quanto tempo sente esse calor? Tem uma grande maioria melhora com 7 anos, 8 anos, mas pô, sentir os calores durante 8 anos é bravo, né? E algumas chegam a 12 anos. Aí tem muitos que falam assim, mas então é por 5, 7 anos, então eu vou usar o hormônio 7 anos. Aí quando eu parar não vai ter calor nenhum. Não é bem isso aí não. Aqueles 5, 7 anos você vai ter que pagar essa conta ainda, porque ele vai voltar. Entendeu? Então assim, você só vai jogando pra frente. E se for seguro, não tem problema nenhum, gente, não tem por que parar, pode ir tomando a vida inteira. Se eu fosse mulher e entrasse na menopausa, eu ia tomar hormônio a vida inteira se tivesse contraindicação. De tanta confiança e tanta segurança que eu tenho. Terapia hormonal é muito seguro. Se você faz, não tem contraindicação, faz a dose certa, faz os exames corretos, é muito seguro. Não tem por que ter esse medo todo, né? É feito um exame para checar o nível de hormônio para depois prescrever? É feito algum exame para checar o nível de hormônio para depois prescrever, de acordo? Normalmente não precisa de ficar dosando o hormônio. Uma vez a paciente entrou na menopausa, o que interessa para a gente? Entrou na menopausa, não vai produzir mais hormônio, acabou. O ovário nunca mais vai produzir hormônio, isso é um fato que não tem como voltar. Vamos repor hormônio? Sim, beleza, vamos repor hormônio. Precisa de ficar dosando hormônio? Não. Vamos dizer uma situação, eu estou fazendo uma dosagem de hormônio na paciente, uma dosagem tal. Ela voltou aqui, está tudo bem, está sentindo bem, estou bem, não estou sentindo nada, melhorei, estou ótimo. Preciso dosar hormônio? Não. Por quê? Se eu dosar hormônio, pode acontecer dele vir baixo. Pô, mas ela está bem. Então eu não preciso de eu aumentar, ela já está bem. Ela está baixa. O que interessa é o sintoma. Melhorou o sintoma, é o que conta. Porque às vezes você vai e dosa o hormônio e o resultado vem errado. Então a gente trata o paciente, não trata o exame. Se o paciente está bem, não tem que dosar o hormônio, vamos mantendo a dose. Só se não estiver bem, que aí você mantém, ou chega, se às vezes o lugar que você está manipulando não está manipulando corretamente, também você está com sintoma, não é porque o hormônio está errado, é porque às vezes não está com a manipulação correta, né? Tá? Então não precisa ficar fazendo exame para checar a dosagem de hormônio não, tá bem, meninos? Preciso parar de tomar um anticoncepcional para fazer o exame de hormônio? Aí precisa sim. Porque o hormônio do anticoncepcional é um hormônio sintético. Quando você dosa os seus hormônios tomando o anticoncepcional, você está dosando o que você está tomando. Então você não sabe se de fato você ainda está produzindo hormônio. A menopausa é a parada definitiva da produção de hormônio pelo ovário, certo? Então, quando você vai dosar o hormônio ali,
Se parou de produzir, vai estar tudo baixo. Mas se você toma um anticoncepcional, vai dar o quê? O resultado do hormônio que você toma no anticoncepcional. Então, é um falso resultado, então não tem como saber. Se você quer saber, toma anticoncepcional, quer saber se está na menopausa, aí você teria que parar pelo menos uns 30 dias, 30, 60 dias. Parou, não menstruou, aí você dosa o hormônio e checa. Entrou na menopausa, aí você para o anticoncepcional definitivo e já começa a usar o hormônio da terapia hormonal mesmo, tá bom? Mas não tem como saber se você está na menopausa tomando anticoncepcional, não. Lubrificante na relação melhora o ressecamento? Não, não melhora não. O lubrificante nada mais é do que um escorregante. Ele não melhora a lubrificação. Vamos dizer assim, isso aqui, a aliança está aqui agarrada no meu dedo, ó, não sai. Se eu passar um sabão aqui, ela sai e volta um monte de vezes, porque é facinho. O que é isso? É o lubrificante. Então o dedo está seco, não sai. Então a vagina está seca. Você passou o lubrificante, vai conseguir escorregar, mas não vai melhorar o ressecamento, tá? O que acontece muitas vezes com lubrificante, às vezes até de dar alergia ao lubrificante. O ideal é você recuperar esse colágeno, porque o lubrificante, ele escorrega, mas ele não melhora o tônus da musculatura vaginal. Não tem aquela capacidade de elasticidade que a mulher tem. Porque na hora da relação, depois que está excitada, que tem o desejo, o que acontece? O útero recua, a vagina relaxa e dilata, para ter uma relação sem dor, tá? Então, quando está na menopausa, resseca, fecha e não tem essa dilatação, por isso que dói. E além do mais, ainda está ressecado. Aí acaba cortando e machucando. Você usar o lubrificante é um artifício que melhora só a parte de escorregar, mas não melhora o tônus, nem o colágeno, nem o ressecamento, tá? O que melhora isso, geralmente, é a reposição hormonal mesmo. Após o climatério, menstruo 3 vezes mais que quando estava no período fértil. Menstruo 3 vezes ao mês. Isso já acontece porque os hormônios já estão falhando, tá? Então, enquanto você estiver menstruando assim irregularmente, ela não falou se tem os outros sintomas, né? Falou só que está menstruando 3 vezes mais. É normal mesmo, alterar o ciclo mesmo. Às vezes o ciclo fica curto, começa a ficar de 15 em 15 dias, 20 dias, aumentar a frequência, aumentar a quantidade. Ou às vezes o fluxo começa a alongar, demora muito para vir. Ou às vezes quando vem muito, some 2, 3 meses e volta. Então menstruou, zera a contagem. Começa a contar de novo. Enquanto não ficar 12 meses sem menstruar, ainda não é menopausa, é climatério. Esses sintomas que a senhora falou aí, geralmente é sintoma do climatério sim, tá? O climatério é uma fase ruim, né? Porque tem todos os sintomas ruins da menopausa e o único sintoma bom da menopausa, que é não menstruar, a mulher no climatério menstrua também. Então tem tudo, ainda menstrua. Tenho 58 anos, nunca senti os sintomas da menopausa. É normal? Aí ela não falou quando foi que ela entrou na menopausa, né? É como eu disse, assim, tem muita gente que não tem sintoma nenhum, às vezes não sente nada, tá? Mas aquela proteção cardiovascular, aquela proteção do osso, ela não tá tendo porque não tem hormônio. Mas é comum, às vezes tem alguns pacientes que não sentem nada mesmo não. Minha filha teve câncer de colo aos 28 anos e entrou na menopausa precoce. Não, câncer de colo uterino não tem contraindicação de usar hormônio. O câncer de colo uterino é um câncer HPV dependente, é um vírus. É um vírus que ataca o colo do útero e que com o passar dos anos, se não for tratado, pode dar um câncer de colo uterino. Aí normalmente às vezes tem que operar, retirar o útero, fazer uma radioterapia, alguma coisa assim. E quando tira o ovário, entra na menopausa. Por exemplo, vai que você tem um câncer de colo com 30, 35 anos. Retirou tudo, entrou na menopausa, não é contraindicação de fazer reposição hormonal. Aliás, tem indicação, né? Porque vai piorar muito a qualidade de vida. O câncer ginecológico é contraindicação de fazer terapia de reposição hormonal, é o câncer de endométrio, que é aquela lá dentro do útero, ou o câncer de mama. O câncer do colo não é, tá bem? Minha filha, não, esse aqui já foi, né? 1 ano que não repõe isso pode causar algum problema? Só toma Puran. Não, se você parou 1 ano de fazer reposição hormonal e quer voltar,
não tem problema nenhum. O Puran não é para menopausa, Puran é para tireoide. Deve ter um hipotireoidismo, está fazendo para repor, né? Então não pode parar não. E se você se parou só um ano de repor o hormônio estrogênio, estradiol, não sei lá o que você estava usando, um ano não é problema não, pode parar, tá bom? Pode voltar, quer dizer, parar não. Tenho 47 anos, sou diabética, já estou sentindo o calor. E são geralmente à noite, mas menstruo normal. Tem que fazer TH? Você já está sentindo os sintomas do climatério, né? 47 anos está sentindo os sintomas do climatério. Aí fazer a terapia de reposição hormonal é uma decisão individual da senhora, mas o diabetes não é contraindicação para fazer terapia de reposição hormonal, tá bem? Aí faz aqueles exames preventivos, mamografia, ultrassom, rotina laboratório, rotina hepática. Se der tudo normal, pode fazer sim. Só tem que tomar cuidado que o paciente diabético, quando ele entra na menopausa, no começo aí, não sei se a senhora estava presente, que eu disse que a menopausa faz o paciente engordar. Aí, se a senhora é diabética e começar a engordar mais por causa da menopausa, o diabetes tende a piorar muito. Então, diabético entrou na menopausa, pode fazer reposição hormonal, aumentar a atividade física e melhorar essa dieta, tá bem? Tenho a mama densa, posso fazer terapia de reposição hormonal? Não, mama densa não é contraindicação nenhuma de fazer reposição hormonal, tá? A mama densa ela tem uma dificuldade maior de ver alguns tumores malignos na mamografia. Mas uma mamografia feita com qualidade, uma ultrassonografia, existem outros exames complementares para examinar a mama densa. Mama densa não é contraindicação, não. Contraindicação é o câncer de mama. Você tem mama densa, mas não tem nenhuma... Mãe não teve câncer de mama, não tem tia com câncer de mama, não tem irmã com câncer de mama, não tem nada de câncer de mama na família, a mama densa em si não é contraindicação, tá bem? Pode engravidar no climatério? Pode. É difícil, mas pode. Então, enquanto está no climatério, que aquela fase da menstruação vai, não vai, pode engravidar sim. Aí existe uma dificuldade, né? Tem que usar um método anticoncepcional, tá? Tem que usar um método anticoncepcional para não engravidar. O problema é que se você ficar usando anticoncepcional, aí não vai saber quando que está na menopausa, né? O anticoncepcional oral. Existem alguns métodos que você pode usar nessa fase do climatério para evitar de engravidar que não interferem nos hormônios. Você pode usar um DIU de cobre, que ele não interfere nos seus hormônios. Pode usar até um DIU de Mirena, que diminui a menstruação. Que às vezes, essa fase do climatério da menopausa, você vai usar um DIU de cobre, como sangra muito, o DIU de cobre pode até aumentar o sangramento. Mas tem umas não, que vão bem lá com o DIU de cobre sem problema nenhum. Nessas que sangram muito, tem muita cólica, pode se colocar do Mirena, que é um DIU hormonal, que não interfere nos hormônios na hora de dosar. Entendeu? Ele é bem seguro. Aí pode usar preservativo ou alguma coisa desse tipo também, mas que pode engravidar no climatério, pode sim, tá? Uso de Mirena, posso fazer terapia de reposição hormonal? Pode. Sabe quais são os pacientes melhores para fazer terapia de reposição hormonal? É a paciente que não tem útero e a paciente que usa Mirena. Porque o ruim da terapia de reposição hormonal é quando a paciente começa a menstruar. Poxa, custou tanto para entrar na menopausa e se livrar da menstruação. Aí, quando ela entra na menopausa, vai menstruar, quer dizer, a que tem útero não vai menstruar, porque não tem útero, né? E a paciente que usa Mirena também não vai menstruar com reposição hormonal, então é bem seguro. Existe até uma estratégia de colocar o Mirena para não ter sangramento usando o hormônio e fazer a terapia de reposição hormonal, tá bem? Em quanto tempo fazendo a terapia de hormonal as dores na perna acabam? Dor articular é um sintoma da menopausa sim. Mas dor na perna muscular em si não é não. Talvez teria que ver se não tem varizes, ou alguma retenção de líquido na perna, ou alguma outra doença aí que está dando dor na perna. Mas a dor articular é um sintoma sim, tá? Aos 43 anos, calorão, fogacho, desânimo, fraqueza são sintomas da menopausa? Calorão, sim. Calorão e o fogacho, desânimo, fraqueza, às vezes até depressão, sintomas depressivos. Muitas das vezes o paciente chega aqui já tomando remédio de depressão. Quando passa muito tempo e acostuma, às vezes é até difícil de tirar esses medicamentos, né?
Tem que tomar muito cuidado com sintomas, que tem, às vezes, paciente tão nova, né, 43 anos, já começa a sentir os sintomas e muitos não percebem, deixam passar para lá. Então, 43 anos, certamente já é climatério, sim, já pode procurar, dar um jeito de fazer os seus exames, ver se você quer repor hormônio ou não, e não tiver nenhuma contraindicação, porque imagina, 43 anos, você vai viver 93 anos, tem mais 50 anos de vida ainda, né? Precisa de dar qualidade de vida nesses mais 50 anos aí, né? Acabou. Já deu tempo já? E aí, pessoal, mais nenhuma pergunta não? Bem, vamos lá, vamos reforçar aqui algumas colocações, principalmente no quesito tabu. Não tem que ter um tabu em si para fazer reposição hormonal, né? Uma pergunta que não teve aqui, que hormônio dá câncer. Não, hormônio não dá câncer de mama. Existe o câncer de mama hormônio dependente? Existe sim. Pensa o seguinte, as mulheres passam às vezes com 15, 17 anos, começam a tomar um anticoncepcional, né? E toma até os 40, 43 anos. O que ela está tomando no anticoncepcional? É hormônio, não é? E em altas doses, né? Porque é para não engravidar. Se esse hormônio que ela tomou em altas doses esse tempo todo, você não vê tabu nisso, falando, não toma anticoncepcional que dá câncer de mama. Alguém já ouviu falar isso? Não. Por que quando ela entra na menopausa, que vai tomar uma fraçãozinha do hormônio só, vai dar? O hormônio que muitas das vezes toma na reposição hormonal é o mesmo que toma no comprimido do anticoncepcional. Só que é uma quantidade pequena. Às vezes você pega um comprimido de anticoncepcional daquele e quebra ele em 30 pedacinhos. E tomar um pedacinho desse por dia na menopausa, você está fazendo reposição hormonal. A quantidade é muito pequena, entendeu? Então, o mito do câncer de mama, ele existe mesmo. Ele não dá. Agora, a paciente que tem uma tendência, geneticamente está programada para ter um câncer de mama hormônio dependente, ela vai ter. Já está na genética dela. Aquela que vai ter, tipo assim, aos 50, 60 anos, assim, o hormônio pode antecipar um pouco, mas não é ele que vai causar. Então, por isso que a gente tem que saber se a paciente tem um risco familiar para câncer de mama ou se já teve câncer de mama. E fazer o exame da mama. Não é que o hormônio vai dar o câncer. Ele só antecipa em 1, 2 anos um câncer que ela já iria ter. Mas aí a qualidade de vida às vezes melhora tanto que não justifica ter esse tabu, né? Tenho 44 anos, tirei o útero e um dos ovários. Vou ter que tomar hormônio? Não, se você tem um ovário ainda, esse ovário produz hormônio. Aí que você tem que vigiar os sintomas, né? Normalmente vai ficar fazendo ultrassom e vai vigiando os sintomas. Um ovário só funciona normalmente como se tivesse os dois, não é problema não. Tá bom? Eu acho que vocês já se cansaram, né? De ouvir, né? Na próxima quinta-feira a gente vai ter uma outra live sobre mitos e verdades. Quinta-feira, uma live sobre mitos e verdades. Eu vou ser entrevistado pelo canal 50 Mais. O canal 50 Mais, a gente vai tirar os mitos e verdades. Eu não estou bem certo se é na quarta ou na quinta-feira. Para mim é na quinta-feira. A produção aqui está falando que é na quarta, né? Mas depois a gente coloca aí o horário certinho. Vamos ver quem está certo. Mas se for na quarta ou na quinta ainda vai dar tempo. Falar sobre gestrinona. Poxa, a gestrinona na verdade é uma progesterona. Eu gosto muito da gestrinona. A gestrinona é uma progesterona que melhora muito a qualidade de vida da mulher, tá? Ela serve muito para tratamento de pacientes que estão com endometriose, né? Você usa a gestrinona, melhora bastante o sintoma dos sintomas do climatério. Às vezes você pode usar também, mas eu gaguejei aqui porque a Sheila entrou ali e falou, o nome do canal é 50 e agora, tá, Sheila? Tô vendo aqui, tá bom? Por isso que eu gaguejei aqui. Então é 50 e agora, a gente vai botar os horários certinhos aí para vocês acompanharem, tá bom? A live então é quinta-feira mesmo, a produção concordou comigo que é quinta, tá bom?
Muito obrigado a vocês aí que acompanharam até agora. Faltam quantos minutos ainda? Falta ainda alguns minutinhos, né? 12 minutos. Se tiverem mais perguntas, porque em 1 hora vai cair. Mas o que eu estava falando mesmo é da gestrinona. Vamos voltar lá para a gestrinona. Então a gestrinona é uma progesterona, na verdade, tá? A gente fala estrogênio, progesterona e testosterona, que são os 3 principais hormônios. Só que as progesteronas, existem várias progesteronas, tá? E a gestrinona é um tipo de progesterona. É um tipo de progesterona que é excelente para tratamento de pacientes, às vezes, que tem endometriose, que tem muita dor. A gestrinona é uma excelente progesterona para tratar isso. Muitos pacientes também têm a síndrome disfórica, aquela TPM alta, TPM mesmo que dá vontade de matar um, que as pacientes chegam, eu estou com vontade de matar um, aquela síndrome disfórica. A gestrinona também é uma progesterona que é excelente para esse tipo de tratamento. Às vezes, na menopausa, paciente, você entrou no climatério, vamos dizer assim, tá? Ela pode fazer sim, dependendo se ela tiver indicação, você pode repor, assim, colocar um pouco de gestrinona para repor também, que melhora bastante os sintomas, tá bom? Reposição, Paula, né? Paula, reposição hormonal retarda o envelhecimento, e como, né? E como retarda, Paula? Porque, por exemplo, quando você para de produzir os hormônios, assim, eu nem sei se vocês vão gostar do que eu estou falando. A mulher, quando entra na menopausa, entende-se que ela já produziu os filhos que tinha que produzir. Então, ela tem que praticamente economizar energia para deixar para as mulheres mais novas continuarem reproduzindo, elas assim, um outro tipo de função. Então, o metabolismo cai, aí entrou na menopausa, a pele já começa a aparecer ruga, cabelo perde qualidade, desejo e tudo mais. E isso tudo tem um envelhecer sem qualidade. É lógico que o hormônio não impede de envelhecer, vai envelhecer. Mas quando você repõe o hormônio, você envelhece com qualidade. Tá bom? Qual hormônio que você indica para ter... É Ana, né? Qual hormônio que você indica para que tem cisto na mama e ressecamento? O cisto na mama não é risco de câncer de mama, é só acompanhar, o hormônio é o mesmo, tá bom? A TPM dá vontade de matar um, só não tem um mês que dá vontade de matar a humanidade. Tá vendo? Tem um que quer matar a humanidade inteira. Mas é assim mesmo, tá? Doutor, minha mãe tem 78 anos, existe a possibilidade de repor hormônio? 78 anos, aí entra naquele negócio da janela de oportunidade, né? Se ela tiver tomado hormônio até os 70 e só tem 8 anos que ela não toma e não tem risco nenhum, pode. Mas se ela tem mais de 10 anos que ela não toma, não adianta não. Tá bom? Não, atendimento online a gente ainda não faz, tá, Paula? Porque a gente não tem muito tempo para atender online, porque a gente faz consultório o dia inteiro, a gente corre para gravar aqui. A gente até pensou nisso, estamos vendo se a gente consegue um horário, só se for para atender de noite, né? Mas aí não sei se a minha mulher vai deixar, né? Mais alguma pergunta? Ainda temos aqui mais 8 minutos, gente. Ainda dá tempo aí. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, antes que eles cortam a gente, né? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa aqui de interessante para falar para vocês. Uma outra coisa. A mulher às vezes entra na menopausa, ela acha que vou tomar hormônio que vai virar o céu. Não é bem assim. Como eu digo sempre para minhas pacientes, quem é paciente que está aí, a gente divide em 3 quadradinhos. Um quadradinho é atividade física, outro quadradinho é dieta e o outro quadradinho é o hormônio que a gente pode fazer. Então, se você não cumprir os seus 2 quadradinhos, não vai resolver muita coisa não, tá? A dieta e a atividade física melhoram muito o hormônio, tá bem? Qual hormônio bioidêntico você indica? O hormônio bioidêntico só tem 3 hormônios. O hormônio bioidêntico, assim, é estrogênio, progesterona ou testosterona, é o mesmo hormônio, entendeu? Aí só você vai saber a quantidade e a dosagem de cada um que você precisa. Se você precisa só de um, ou dos 2, ou dos 3, entendeu? Mas o hormônio é estrogênio, progesterona e chama estrogênio micronizado, progesterona micronizada e testosterona micronizada. Esse é o nome do hormônio isomolecular, vamos dizer assim. Doutrina, eu tenho 47 anos e com muita... Volta aí que eu acho que eu não consegui ver aqui. Opa, agora eu vou começar a apanhar aqui. Minha mãe. Perdi a pergunta dela aqui. 47 anos, ando com muita queda de cabelo e também com muito ressecado por causa da menopausa.
Não, isso aí tem que tratar, né? Provavelmente já está no climatério e menopausa, é só repor hormônio que melhora, tá bom? A testosterona fez meu cabelo cair, mesmo com dosagem baixa, o que fazer? É como eu disse, às vezes a pele é diferente, o organismo de cada pessoa é diferente. Alguns absorvem mais, outros absorvem menos. Tem gente que tem testosterona altíssima e o cabelo não cai. Tem gente que tem testosterona baixíssima e o cabelo cai. Então é questão de trocar, tá? Às vezes a gente tem que trocar, fazer alguma outra coisa aí, tá bom? Eu não sei também o que é a dosagem baixa que você falou aí, né? Porque tem gente, hoje eu tive uma paciente que está tomando 10 mg de testosterona, isso é altíssimo. 10 mg não é baixa não. Normalmente eu faço 1 ou 2, é bem pouquinho mesmo, porque o que faz desejo na mulher não é testosterona, é o estrogênio mesmo, tá? E muitas das vezes testosterona é convertida em estrogênio, tá bom? Às vezes não é só testosterona não, tá? Doutor, eu nunca tomei anticoncepcional. Isso é bom? É bom, é sinal que você é bem dedicada e faz as coisas direitinho e não precisou de tomar anticoncepcional para se proteger, né? Não é ruim não, é uma boa se não ter precisado, tá bom? Minha tia teve câncer de mama. Significa que eu posso fazer terapia de reposição hormonal, que eu não posso? Não, o fato da sua tia ter, primeiro, se ela for tia pro lado do seu pai, o risco é bem menor. Se for tia pro lado da sua mãe, ela teve um câncer de mama, sei lá, aos 70 anos, aí já não é muito genético não, tá? Aí é de hábito de vida mesmo. Agora, se ela teve um câncer recente, tipo uns 35, 40 anos, aí você tem que fazer as pesquisas de risco genético. BRCA1, BRCA2, tem alguns exames que você pode fazer aí para saber se você tem esse marcador para câncer genético, tá bom? Mesma pergunta aqui da Aline, né? Acho que é a Aline que fez essa pergunta, né? Tia de câncer de mama. A falta de hormônio pode fazer cair o cabelo? Pode sim. Falta de estrogênio é pecado. Queda de cabelo é um dos sintomas da menopausa, né? Isso pode acontecer, tá bom? Vamos lá ver se tem mais um. Onde você atende? É no Shopping Praia da Costa, Vila Velha. No Shopping Praia da Costa, acho que todo mundo aqui que é da Grande Vitória conhece o Shopping Praia da Costa, não tem como errar, tá bom? A gente atende de segunda a sexta, eu faço consultório exclusivo, eu não tenho emprego, eu só trabalho aqui. Só trabalho no meu consultório, eu não trabalho em serviço público. Já trabalhei em escola, já trabalhei na MSCAM por 17 anos, né? Na formação de médicos residentes. Aí depois eu parei para me dedicar a atender só no consultório, arrumar um tempo para estudar mais, aí busquei novas tecnologias. Hoje a gente trabalha com laser, com radiofrequência, com terapia hormonal, com implante, e porque chegou um certo ponto que eu atendia muito paciente, os pacientes ligavam para aqui, é uma paciente que está com infecção urinária. O doutor não está aqui porque está dando aula hoje. O doutor não está aqui porque está atendendo em tal lugar. Às vezes o paciente está com cândida. Aí eu falei, eu vou largar tudo e vou ficar lá no consultório. Hoje, normalmente, os pacientes que têm infecção urinária, que está com cândida, que é coisa que não dá para esperar, então, pode vir que eu dou um jeito e eu atendo, entendeu? Então, eu resolvi dedicar de segunda a sexta. Se eu não estiver aqui, eu estou no centro cirúrgico operando. Tá bem? No Shopping Praia da Costa. Tive trombose após cirurgia. Posso fazer terapia de reposição hormonal? Essa trombose que você tem, às vezes tem umas cirurgias que dão trombose, cirurgias que ficam muito tempo, cirurgia ortopédica, às vezes uma cirurgia às vezes plástica grande, às vezes o paciente pode ter uma trombose, mas se for uma trombose por estase, às vezes ela ficou muito tempo parada, a cirurgia demorou muito. Essas tromboses por estase normalmente não são contraindicações de terapia hormonal não, tá? A contraindicação de terapia hormonal é trombose por alguma alteração de fator de coagulação. Tá bem? Minha filha usa Mirena e menstrua todo mês, por quê? O Mirena, assim, é um dispositivo hormonal de levonorgestrel que você coloca dentro do útero. 80% das mulheres param de menstruar com Mirena. 80% delas param. 15% menstrua normal. E uns 5% às vezes aumenta, tá? Então essa sua filha provavelmente entrou nessa estatística aí. Mas tem algumas coisas que pode ser feito. Às vezes pode fazer um ultrassom para ver o motivo desse sangramento. Tem como controlar esse sangramento para parar esse sangramento mesmo usando Mirena, tá bom? Bem, o tempo acabou, né? Um minutinho só. Muito obrigado a todos aí. A live acho que vai ficar gravada, né? Vai ficar gravada. Quem não quiser ver de novo ou quiser compartilhar ou indicar para alguma amiga aí para
para ver, e a gente vai tentar fazer mais, pelo menos um certo tempo aí, de acordo com a demanda, e que sobrar um tempo a gente vai continuar fazendo. Lembrando então que quinta-feira a gente vai ter o mito ou verdade da menopausa, e vocês já estão convidados aí a participar se gostaram, né? Tá bom? Tchau, tchau, boa noite, até mais. Só um recadinho: quem não tem tempo para cuidar da saúde, um dia vai ter que arrumar um tempo para cuidar da doença, tá bom? Vai ter opção aí de salvar. Calma aí. Vamos lá. Não, só vou colocar aqui, eu Vira compartilho. no... Só compartilha. compartilha aí e vai... Vai colocar o... Porra, caramba! adicionar. Dava para falar 2 horas. Dava, velho. E elas estão frenéticas aqui. Mas aqui, deixa a primeira, deixa ela com um monte de dúvida. Ficou bom, né? Ficou ótimo, cara. As Vai mulheres colocar começaram alguma- a falar. Hã? Coloca Deu uma... um pico de 60 e tantos assistindo. Tá